agora a gente vai ouvir a palavra de Andréa Portugal. Ela que teve uma participação bem próxima, né, no encerramento do segundo maior lixão do mundo. Bem-vinda, Andréa, a palavra com você. Bom, prefiro ficar de pé, até porque eu estou embaixo aqui, está meio prejudicada. Primeiro, agradeço o convite feito para a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS-DF, e eu aqui estou representando não só a ABS, mas como a Kátia Campos, que infelizmente não pôde comparecer. Tentar dar um panorama do que foi acontecendo dentro da política dentro do Brasil. E é até bom a gente refletir isso nesse momento, porque nós demoramos 20 anos para sair a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e nós estamos vendo agora ela sendo desconstruída de uma forma bem ardilosa e agora não tão mais sutil. Bom, vou falar aqui da evolução da relação entre autoridades públicas e organizações de catadores de materiais recicláveis no Brasil. A Eliana, a Kátia, que tinha sido convidada e me repassou, que participei também faço parte da ABS. Bom, começando pelo começo, nós temos em 1985 o início da coleta seletiva, feita em Niterói, cidade de onde eu vim. Em 86, Florianópolis, 89, Curitiba, que foram as primeiras experiências de coleta seletiva. E a gente também pode parar para refletir que, embora tenham começado lá, como é que está esse momento de coleta seletiva nesses locais hoje? Qual o percentual que atende nesses locais? Como é que isso está andando? Em 98 e até 1990, foram criadas as primeiras cooperativas de catadores de materiais recicláveis, muito apoiados pela Igreja Católica em muitos movimentos de rua. Então, ali começa a formação mais institucional desses catadores que trabalhavam em situação de rua e começam a entender que eles podem ser mais do que estavam naquele momento. Nós temos a Copamar em São Paulo e a Asmari em Belo Horizonte. As duas continuam funcionando. Em 89, 90 e 93, São Paulo, Porto Alegre, Santos e Belo Horizonte incluíram dentro do sistema de coleta seletiva dos municípios a contratação dos catadores, foram as primeiras que contrataram. E aí a gente vê, por exemplo, Porto Alegre, que não tem mais a contratação de catadores para coleta seletiva. Belo Horizonte está fazendo sua retomada. São Paulo, a gente tem alguns casos, mas também não evoluiu. Eles têm várias cooperativas que ainda estão fora do sistema de limpeza urbana. Bom, em 98, tem uma grande chamada com o Programa Nacional do Lixo e Cidadania, Criança no Lixo Nunca Mais, que foi um momento que teve, em Pernambuco, uma situação de crianças que parece que comeram carne humana estragada vindo de um hospital, e aí teve uma comoção pública nacional. E aí a Unicef, a Kátia Campos participou disso nesse momento, montou esse Fórum Lixo e Cidadania com a intenção de levar a discussão da situação dos catadores e essa questão de que vida era essa que essas pessoas estavam levando, que condições de trabalho era essa, e eram pessoas invisibilizadas. Então, o Fórum Lixo e Cidadania, ele começa levando essa discussão para que todas as prefeituras repensassem o seu papel dentro de questões sanitárias, sociais, econômicas e ambientais. Em 2000, o IBGE lança pela primeira vez informações sobre catadores, porque até então é como se eles não existissem. Embora até tenha falado aqui, abre latas, sobre a nossa reciclagem de latas de alumínio especial, que foi aqui desponta, mas desponta numa situação de miséria. As pessoas estão ali catando e botando de volta no ciclo produtivo, não por uma questão ambiental, uma questão de sobrevivência, uma questão de tentar ter uma luz, uma renda e continuar sobrevivendo.
E aí, em 2000, o IBGE começa a contabilizar quem são essas pessoas. Em 2001, tem o primeiro Congresso Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis em Brasília. Então, eles começam, a gente viu as organizações, primeiras organizações, estruturações apoiadas pela Igreja Católica, a gente viu eles se formando, sendo apresentados pelo IBGE, e, a seguir, a gente tem essa grande manifestação apresentando, sim, existimos, estamos aqui, fazemos parte do seu dia a dia, e aquilo que você não quer é a nossa renda. Então, eles aparecem em público e fazem os seus questionamentos. Eles apresentam a carta, que é do que eles entendem que eles têm direito e as suas necessidades. Em 2002, a gente tem o catador dentro do Código Brasileiro de Ocupações. Isso é super importante, porque eles não existiam, não eram ninguém. E aí, de repente, eles começam a aparecer, eles existem, eles têm uma categoria, eles não são aquela pessoa que se mistura com lixo, eles são catadores e têm sua função. 2003, o governo incorpora os princípios do Programa de Cidadania como as condições de investimento de recursos e resíduos sólidos. Então, eles começam realmente a começar a fazer parte de políticas públicas. Em 2007, a gente tem uma grande mudança, um grande ganho para a categoria, que foi quando entra a dispensa de licitação para a contratação das organizações de catadores, associação cooperativa, com dispensa de licitação pelas prefeituras. Então, a prefeitura já podia reconhecer aquela pessoa, aquele trabalhador, que já fazia esse trabalho dentro da sua cidade, do seu município. Nós temos aqui algumas contratações, isso aqui é que aconteceu aqui em Brasília. Foram o início das contratações em 2016, 2018, e agora tivemos mais contratações. Atualmente são, se eu não me engano, são 24 cooperativas contratadas pelo governo de Brasília, 200 catadores dentro de contrato de coleta seletiva ou triagem, ou os dois contratos, são contratos independentes. Em 2010, nós temos finalmente aprovada aquela Lei 12.305, que ficou 20 anos, não à toa, e existia um lobby muito forte da indústria que não queria assumir a sua parte, e aí foi aquela coisa postergada. Postergada tanto que, quando foi falada a logística reversa, que seria um momento de desonerar o Estado, reconhecer todo o trabalho, a gente perde a responsabilidade estendida que é usada na União Europeia e ganhamos a responsabilidade compartilhada, que deixou muita coisa no ar. As coisas ficaram assim, tá, mas que pedaço pertence a quem? Quem tem que fazer o quê? E aqui, na Lei 12.305, nós temos a priorização, e já foi falado mais cedo, nós temos a possibilidade de contratação imediata. Os catadores são mencionados 12 vezes dentro da legislação, depois tem os decretos que fortalecem também, e começa a ter um novo panorama, inclusive não é só a contratação. Dentro da 12.305, você tem a parte que você tem que apoiar a constituição da cooperativa, você tem que fazer que ela se desenvolva. Nós temos um programa que não é só um programa de trabalho, é um programa social, é um programa de empoderamento, é um programa de desenvolvimento local. E aí foi uma coisa assim, bem curiosa que a Kátia levantou dentro do IPEA, que, apesar de todos os movimentos que existem, de diversas instituições fazendo o apoio às cooperativas,
dos movimentos que fazem apoio à Constituição e fortalecimento, quem realmente está à frente é a prefeitura. A gente vê que 24% da estruturação das organizações de catadores é feito pela prefeitura. E aí a gente tem as outras ONGs, igrejas, enfim, associações, governo federal, tal, mas a gente tem efetivamente a prefeitura à frente. E aí a gente tem um outro quadro interessante, que é como é que estão as instalações de recuperação de resíduos, galpões de triagem, vulgarmente conhecidos. Eles têm agora uma configuração que uma parte dos catadores e uma parte grande privada. Para onde é que a gente está indo? E alguns ganhos. 2015, a gente tem redução de CMS para as sucatas, para ter a melhoria da redução da base de cálculo e para incentivar a comercialização do material com potencial de ser reciclado. 2018 foi o encerramento das atividades daqui, de Brasília, e contratação dos catadores com prestação de serviço. Então, a gente sai de uma situação dessa, e essa foto é do alto, lá agora, é a unidade de recebimento de entulho, antigo lixão, que foi depois um aterro controlado, e atrás a gente tem a cidade de Águas Claras, que é basicamente de prédio. Então, a gente tem um contraste muito grande. E ainda estou sentindo falta dos urubus, garças e carcarás que passeavam lá também. E os catadores passeavam em cima dos caminhões, enfim. Isso terminou. Entre 2016 e 2018, aqui em Brasília, nós tivemos a contratação das cooperativas, que hoje são mais de 1.200 catadores, e eles representam cerca de 20% do total de trabalhadores que fazem parte do serviço de limpeza urbana. E, com isso, a gente está contando varrição, que é a maior parte do contingente, a coleta convencional e uma parte da coleta seletiva que é feita por empresa. E aí você vê a saída daquele lixão e ir para uma instalação que eles têm direito, que conta com banheiro, conta com uma sala de formação, vestiário, refeitório, escritório para prestação de contas. Tem galpão que hoje atuam 5 cooperativas em turnos variados e funcionando. E os depoimentos, se vocês quiserem procurar, são maravilhosos. Foi difícil, está sendo difícil, mas vale a pena. Bom, aí como é que são as maiores e formas mais comuns de receita dos catadores? A comercialização direta, de materiais coletados, a prestação de serviço público, coleta seletiva e triagem, prestação de serviço a condomínios. Hoje eles podem ser e estão sendo contratados para a prestação de serviço em condomínios, retirando coleta seletiva, remuneração para prestação de serviço à empresa privada, grandes geradores, grandes shoppings atualmente contratam cooperativas de catadores para fazer a gestão dos recicláveis, prestação de serviços em eventos, a gente vê em carnaval, réveillon, contratação. Isso aqui eu tirei de uma cooperativa, Recicla Mais Brasil, que inclusive é que faz a coleta da Embaixada da Itália, onde eles colocam, que para mim é o que fecha, coleta seletiva sem catador é lixo. E o promotor Roberto Carlos também colocou a nossa diferença que tem de aproveitamento quando é feito pela cooperativa e quando é feito pela empresa. E outras formas de receita, compostagem dos resíduos orgânicos, é possível, podem ser pagos para isso. Sem processamento do material triado na coleta seletiva, como isopor e plástico, é o beneficiamento do material para elevação. Você pega um plástico que na venda direta vale R$ 1,20, o quilo ele pode passar para R$ 3, R$ 4.
beneficiamento de óleo de gordura, processamento e comercialização de produtos como resíduos eletrônicos, beneficiamento de resíduos para artesanato. Tem o programa Bolsa Reciclagem, que é de Minas, pagamento de serviços ambientais, que já está em prática há muitos anos. Os créditos da logística reversa de embalagens, que são exigências socioambientais, quando eles ganham dinheiro diretamente. E a receita indireta, que aí é muito importante ficar bem clara essa diferença, porque, para uns, é a renda direta, tá? Os que a gente apresentou antes, que eles recebem um pagamento pela prestação do serviço ou pela venda do material. Aqui, quando ele entra como mobilizador, nem sempre ele é contratado para isso. Ele faz a mobilização na intenção da melhoria do material. Então, ele presta aquele serviço, não ganha por aquilo, mas, em contrapartida, ele tem a melhora. Operador de local de entrega voluntária assistida. A mesma coisa, locais de grande movimento que colocam um posto de entrega e tem as pessoas lá orientando. Quando a logística reversa apoia a infraestrutura operacional, equipamentos e manutenção, não há um investimento direto, a cooperativa não tem aquele dinheiro em mãos para fazer o investimento que ela define ou para repassar para os seus cooperados. Então, há uma melhora operacional, e essa melhora operacional que leva ao aumento de receita. Coleta seletiva solidária, que foi a legislação que, teoricamente, seria um grande ganho, que todos os órgãos públicos teriam que, necessariamente, encaminhar esse resíduo para as cooperativas, só que, muitas vezes, quando eles segregam e separam, o que eles deixam lá para a cooperativa pegar, às vezes não paga nem o deslocamento da cooperativa para chegar lá e pegar o material. E a cooperativa se compromete por pelo menos 6 meses. Alguns desafios, né? A participação da logística reversa com os custos para recuperação. A gente imagina que a logística reversa, as empresas envolvidas, deveriam fazer valer de verdade, né? Agora a gente está vendo as unidades gestoras começarem a aparecer da embalagem. As embalagens são cerca de 70% do resíduo reciclável que a gente tem na nossa coleta normal, na coleta seletiva. Então, cadê a indústria, o comércio, o distribuidor, o importador participando desses custos? Quem é que está bancando isso? Como é que está isso? Maior regulamentação do setor da reciclagem. Garantir que os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, prioridade de catadores na operacionalização da recuperação dos recicláveis, se cumpra. E não planos mágicos que vai fazer mágica com lixo, a um alto custo para a prefeitura, e, puf, sumiu o lixo, sumiu o resíduo, sumiu a renda, sumiu a questão ambiental, sumiu tudo junto. Que todas as centrais de triagem contem com catadores, inclusive as mecanizadas. A gente ainda não está naquele estágio que foi apresentado na Austrália, de supermecanização. Não estamos nesse estágio. Pode ser que grandes centros, em algum momento, sim, pela quantidade de resíduos, mas hoje a gente tem uma massa de pessoas que vivem disso, em algum momento saem. Mas hoje não é essa a situação. Maior participação da população no correto manejo dos resíduos. Realmente, sem a população, não tem como. Fortalecimento da organizacional, técnico e operacional das organizações de catadores. E isso faz parte do pacote da prefeitura, faz parte do pacote das empresas responsáveis pela logística reversa. Desafios ainda. A economia circular tem que circular, tem que rodar. Apoio aos catadores autônomos, que ainda estão numa situação bem complexa, e agora aumentou muito com essa nossa pandemia, tem várias pessoas que estão em busca de oportunidades. Melhorias nos processos e no sistema para impactar a redução do custo de serviço, maior compromisso do setor público e privado, melhorias operacionais na coleta e no processo de manejo de recicláveis, ampliação para todo o território nacional da recepção dos recicláveis pela indústria, pagamento adequado às organizações de catadores pelos serviços prestados, responsabilização da indústria pelos resíduos gerados. Responsabilização, gente, de verdade. Porque quando teve o primeiro
acordo setorial de embalagem assinado, que falava 22% das embalagens, como se embalagem fosse um único material, não existisse vidro, metal, plástico, papel, enfim, fica um pouco complicado. E é isso. Muito obrigada, Andréia. É muito instigante sua apresentação. Realmente, o Brasil tem muitos desafios. Mas, olha, amanhã, no segundo dia da segunda edição do Congresso Internacional Cidades Lixo Zero, o tema é engajamento. Como animar o território e conscientizar a sociedade para o lixo zero. Sem isso, a gente não avança, não é verdade? Eu agradeço a presença de todos. Muito obrigada. Vamos encerrar o dia de hoje. E amanhã, fiquem com a gente. Podem continuar se inscrevendo para participar. Se você for postar comentários ou fotos, não se esqueça, coloca a hashtag Cidades Lixo Zero. Muito obrigada, gente. Até amanhã.